Bom, voltamos agora à transmissão ao vivo no YouTube aqui da TV Alesp, né, na nossa webconferência de regularização fundiária do Estado de São Paulo, práticas e perspectivas. É uma realização da Frente Parlamentar pela Habitação, Reforma Urbana e Regularização Fundiária Urbana. Dando sequência aqui, eu quero convidar para fazer uso da palavra o Alan Ramalho, que é defensor público do Estado. Por gentileza, 10 minutos com a palavra. Obrigado. Me ouvem bem? Sim. Obrigado. Bom, queria saudar a todos e todas, os deputados e deputadas, os presentes, aos companheiros de oposição ao projeto de lei 529, né, de 2020. Eu queria falar um pouco de aspectos legais do projeto de lei. Bom, em primeiro lugar, né, pelo artigo 1º, inciso 4, o projeto de lei autoriza a extinção da CDHU. Segundo a justificativa do projeto, com o desenvolvimento de outros programas na atividade privada para o setor de habitação, a CDHU teria perdido espaço para alguns outros programas, como as PPPs, a Casa Paulista e o programa Minha Casa Minha Vida. Entretanto, se vislumbra que o déficit habitacional no estado de São Paulo ainda está estimado em 1,8 milhões, de modo que é importante a concorrência de políticas específicas. A extinção da CDHU e a reboque, os programas habitacionais por ela desenvolvidos, geram um vácuo importante institucional nas políticas públicas habitacionais. E eu vou dizer por quê. Primeiro, em relação ao aspecto legal constitucional, a Constituição Federal prevê objetivos da República Federativa que é integrada pelo Estado. Dentre esses objetivos, né, construir uma sociedade livre, justa, solidária, eliminar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. Além disso, a Constituição prevê o direito fundamental à moradia, e para a implementação desse direito, ela prevê a competência de todos os entes federativos, inclusive do Estado, na promoção de construção de moradias. É o artigo 23, inciso 9. A Constituição do Estado reforça esse dever de proteção no seu artigo 182. A CDHU, criada pela Lei Estadual 905, foi criada com o objetivo de promover a ascensão social de famílias urbanas com até 5 salários mínimos. Então, ela nasce com essa vocação institucional de atendimento às famílias de baixa renda, a inclusão na habitação dessas famílias. Pois bem, segundo os dados que a gente conseguiu aqui pela Defensoria Pública, a CDHU se auto-intitula a maior agente de promotora de moradia popular no Brasil. E isso é confirmado pelos dados. Segundo o relatório de sustentabilidade de 2019, de 1967 a 2019, a CDHU entregou 570 mil atendimentos no estado de São Paulo. Entre 67 e 2010, 57% desses atendimentos foram no interior do estado. Então, há uma importante atuação da CDHU no interior. Segundo informações que a Defensoria obteve, 91,37% dos contratos ativos da CDHU são direcionados para a população de até 3 salários mínimos. Então, a CDHU é o programa existente para o atendimento habitacional para a população de baixa renda. E não apenas o atendimento de provisão de moradia. A CDHU tem um conjunto de programas, como regularização fundiária, programa de auxílio a reassentamento de obras promovidas pelo Estado, enfim, uma diversidade de programas que, pelo projeto de lei, não se encontra muito claro como serão absorvidos pela administração direta e quais programas vão ser feitos. As políticas de privatização, como PPPs, não atendem aos interesses atendidos pela CDHU. Né? Então, o grupo populacional atendido é diferente, a quantidade de atendimentos desenvolvidos pelo Estado, pelas PPPs, é extremamente menor do que aquele já promovido pela CDHU. Então, de fato, causa muita preocupação a extinção da CDHU em relação à população de baixa renda. Igual preocupação causa a extinção do ITESP,
que está previsto no artigo 2º, inciso 4, pelo qual, pelo próprio projeto de lei, sem autorização do Poder Legislativo, ou seja, um efeito imediato do projeto de lei, a extinção do ITESP. O ITESP também responde a interesses e direitos constitucionais importantes. Segundo o artigo 184 da Constituição do Estado, especificamente o seu parágrafo 1º, cabe ao Estado, né, a realização, a organização de um sistema integrado de órgãos públicos que promova a elaboração e execução de planos agropecuários, agrários e fundiários, e o atendimento das metas do Programa Nacional de Reforma Agrária, levando em consideração o cooperativismo e o associatismo. Pois bem, esses programas são desenvolvidos atualmente pelo ITESP. O ITESP, criado pela Lei Estadual 10.207, foi a fundação criada com especialidade, estrutura e vocação para o atendimento desses interesses constitucionais previstos na Constituição do Estado. O ITESP, de igual forma, promove uma série de programas e atendimentos e ações, seja na regularização fundiária, na implantação de assentamentos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, a prestação de assistência técnica às famílias, a identificação e a solução de conflitos fundiários, a promoção de capacitação de beneficiários e técnicos, de modo que é a fundação especializada, vocacionada e direcionada para esse atendimento. De igual forma, não está claro no projeto de lei como esses programas serão absorvidos, e o que causa muita preocupação é que hoje o ITESP ele é vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, de modo a estar atrelado ao atendimento do Programa Estadual de Direitos Humanos. Pelo projeto de lei, ele fica, essas políticas, programas, ficariam atrelados à Secretaria de Habitação e à Secretaria Agropecuária. De modo que perde-se esse eixo importante de proteção, promoção dos direitos humanos. Desse modo, a Defensoria Pública apresentou 2 notas técnicas já, uma em relação ao CDHU e uma em relação ao ITESP, e a gente está preparando uma outra nota técnica em relação ao ITESP, particularmente da política e da questão quilombola, dos programas desenvolvidos nessa área pelo ITESP de atendimento da população quilombola. Então, a gente se manifestou, primeiramente, pela inconstitucionalidade do projeto, diante da falta de clareza, pela sua justificativa de como essas políticas e programas e ações serão absorvidos, e também pela inadequação e pela falta de oportunidade política nesse momento de pandemia e também das consequências agravadas econômicas sobre a população de baixa renda, e também analisando as políticas desenvolvidas atualmente pela CDHU e pelo ITESP. Então, a gente já protocolizou no processo legislativo e também fica à disposição para contribuir com os debates, com os senhores e senhoras deputados e deputadas e demais nessa questão do PL 529. Eu agradeço a oportunidade de manifestação pela Defensoria e desejo bons trabalhos a todos e todas. Obrigada, Alan. Deputada? Ok. Obrigado, Alan. Dando sequência, então, à nossa webconferência, à nossa audiência aqui, quero chamar a Rosane Tierno, mestre em urbanismo pela FAUSP, advogada e graduada em Direito pela USP. Opa! Boa tarde a todos e todas. Obrigada, deputada Marcialia, deputado Jorge do Carmo, foi muito bom esse convite, a realização desse evento, o querido Chicão, aguerrido Chicão, né? Alan e pessoal da CDHU e ITESP, muito importante esse evento. Bom, eu sou conselheira de Relações Institucionais do IBDU e a gente tem acompanhado com muita atenção e muita preocupação esse projeto de lei, né? Eu não vou me deter em falar sobre o desmantelo de todas as políticas públicas, já foi amplamente falado, de uma forma geral e muito preocupante por daqueles que me antecederam, mas eu queria ressaltar alguns pontos muito específicos, né, com relação à regularização fundiária. Algumas pessoas já me conhecem, sabem que eu milito e trabalho com regularização fundiária antes do Estatuto da Cidade, né, desde o século passado.
E é uma área muito difícil, que a gente que está em profunda construção no país, especialmente em nível nacional. Em 2009, com a Lei 11.977, Lei da Minha Casa Minha Vida, cujo capítulo 3 trata da regularização fundiária, e que foi dado sequência pela Lei 13.465, 17, é uma lei federal também. Mas, bem antes de tudo isso, né, a CDHU e o ITESP já faziam regularização fundiária. A CDHU, eu já tive até o prazer de trabalhar com regularização fundiária dos empreendimentos da CDHU, que não são poucos e irregulares. Por quê? Porque a história do nosso país, e o estado de São Paulo não é diferente, é a história da irregularidade fundiária. A regra do nosso país é a irregularidade, né, em todos os aspectos. E aí, por quê? Porque nunca se pensou, desde a Lei de Terras de 1850, nunca se pensou num planejamento territorial que contemplasse a população de baixa renda. No século XIX, eram os escravos que estavam sendo recém-alforriados, né? Os imigrantes que estavam vindo, nunca se teve uma oportunidade, não se teve possibilidade de acesso à terra por esse segmento. E no século XX, todo mundo que a gente já conhece, são os nossos trabalhadores periféricos, de áreas centrais, da capital e do interior, que até hoje têm extrema dificuldade de acessar a terra com seus próprios recursos. Por quê? Porque a nossa mão de obra não ganha o suficiente para que consiga comprar, adquirir uma terra, um loteamento popular. E, nesse sentido, né, acho que a CDHU e a ITESP, eles foram pioneiros na questão da provisão. E a necessidade era tão grande, já desde que foram criados, da provisão, que a questão da regularização dessas propriedades adquiridas, dessas posses adquiridas, elas não vieram na mesma frequência da aquisição. E o que acontece? Nós temos hoje, além das nossas ocupações informais, nos nossos centros urbanos, nos nossos centros regionais do interior do nosso estado e nas cidades do interior, além das nossas ocupações, das favelas, dos cortiços, nós também temos uma série de outras tipologias de irregularidade. Dentre elas, os conjuntos habitacionais que foram empreendidos pela própria CDHU. Temos as áreas dos quilombolas, que historicamente vêm lutando, né, mesmo com a Constituição Federal, com tanto tempo que a gente já tem de Constituição Federal, vem lutando para que sejam regularizados, populações ribeirinhas, e tudo isso vem sendo feito pela ITESP, né? E aí é um trabalho que eu acho que esse evento está sendo importante, porque é uma possibilidade de evidenciar esse importantíssimo trabalho. Eu vou falar do caso da CDHU. Você imagina a situação do nosso povo que conseguiu, que são privilegiados. Infelizmente, quem consegue uma unidade habitacional da CDHU, porque, frente ao enorme déficit habitacional que nós temos, como o próprio doutor Alan disse, de mais de 1.800.000 moradias, quem consegue é um privilegiado. E aí, esse trabalhador, esse pai de família, ele paga aquele carnê, que eu acho que é por 10, 15 anos, eu não sei quanto tempo, né? Muitas das vezes consegue pagar, e mesmo depois de ter pago tudo aquilo, ele não é proprietário. Por quê? Porque o empreendimento não está regularizado. O trabalho de regularização da CDHU, do ITESP, existe uma ampla articulação com as prefeituras, e cada prefeitura tem uma legislação diferente da outra, e a nossa legislação, o nosso partido urbanístico, previsto na Constituição Federal, no capítulo das políticas públicas, artigo 8.2, prevê uma política, que é a legislação
de política habitacional seja municipal, e aí é uma negociação com cada uma das prefeituras, cada uma legislação, cada uma destinação de área pública, cada um requisito diferenciado para regularização, inclusive sobre aquilo que está em cima do solo, porque quando você regulariza um conjunto habitacional, você regulariza o parcelamento do solo e a edificação, e cada município tem a sua legislação e a sua peculiaridade, né? Então, assim, é um trabalho extremamente minucioso, difícil, né? Que não dá para se começar do zero agora e simplesmente acabar. Eu tive o cuidado hoje de olhar a exposição de motivos do PL 520, e é interessante que ele nada fala sobre esse grande passivo que a CDHU tem de regularização fundiária. Nada diz a respeito. É como se agora nós vamos extinguir, e quem tem seu título tem, e quem não tem, vamos ver como vai ficar, né? Eu acho que o governo estadual ele precisa dar uma posição sobre... Rosane, 1 minuto para concluir, por favor. Estou terminando. Ele precisa dar uma posição com relação às quais são as terras devolutas que nós temos, quilombola, de população ribeirinha, que carece de regularização fundiária. Ele precisa dar uma satisfação como é que ele pretende regularizar cidades inteiras, como o ITESP faz, e precisa dar uma satisfação como que vai se dar a regularização fundiária em cada um, quantos são esses empreendimentos e quem vai se fazer a regularização fundiária de cada um dos empreendimentos da CDHU. Muito obrigada. Obrigado, Rosane, pela intervenção. Para dar sequência aqui, quero chamar a Vera Leme Alvarenga, arquiteta e urbanista, funcionária da CDHU, onde integra a equipe da Superintendência de Regularização Fundiária, responsável pela regularização dos conjuntos habitacionais da CDHU. Vera, você tem 10 minutos para a sua intervenção, fique à vontade, muito obrigado pela presença. Vera, libera seu microfone, por gentileza. Pronto. Agora vocês estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite da Frente Parlamentar para participar desse debate tão importante sobre a regularização fundiária no estado de São Paulo, na figura da Rosane, nossa velha conhecida, do IBDU, e dos deputados, da deputada Márcia Lia, os representantes dos movimentos, do ITESP, estamos juntos todos nessa luta, né? Eu queria esclarecer que eu sou uma funcionária da CDHU de muitos anos, eu trabalho há muitos anos nessa área da regularização, justamente dos conjuntos habitacionais, né? E a gente tem os nossos colegas todos da CDHU, estamos todos mobilizados nesse momento, aproveitando todas as oportunidades que nós temos tido de apresentar os nossos trabalhos, os trabalhos diversos que a companhia faz, não só da produção em si da unidade habitacional, mas de todos os trabalhos paralelos que são feitos, para tentar assim, esclarecer, mostrar e difundir a importância da empresa para a população do estado todo, né? Nesse momento nefasto, né, que é o momento da pandemia, que é o momento que o governo do estado resolveu colocar esse PL que desmonta o estado de São Paulo, né, o serviço público do estado de São Paulo em vários serviços tão úteis, né? Bom, vamos lá. A empresa, que tem mais de 50 anos de existência, né, como já disse o Alan, ela fez atendimentos de 570 mil atendimentos, né? Desses 570 mil, 540 mil, mais ou menos, são de unidades habitacionais. Ela abrange o estado de São Paulo praticamente inteiro, sendo que as maiores intervenções são nas regiões metropolitanas, né? As áreas mais densas do estado, região metropolitana de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, e assim por diante, né? A maior parte dessa produção habitacional, ela diz respeito aos conjuntos habitacionais, mas não é só isso que a CDHU faz. Então, vamos lá. A questão da urbanização, dos assentamentos precários, das favelas, né, das ocupações, ela tem sido feita pela CDHU há anos. Então, a CDHU tem um trabalho desenvolvido nessa área já de muito tempo, que envolve várias áreas da CDHU, seja projetos, obras, o pessoal do social,
do jurídico, do comercial. Atualmente, a gente tem, assim, em fase de andamento, a urbanização na região de Campinas, por exemplo, de Hortolândia, a fase 1 está em andamento, a fase 2 já foi regularizada, Sumaré tem uma ocupação sendo em atendimento, São Bernardo do Campo tem o Calux, tem o bairro dos Pimentas, Vila Jacuí, Santo André tem o Centreville, e assim por diante, né? Então, é para mostrar que a questão da regularização, ela não é somente dos conjuntos habitacionais, e tem essa parte também da urbanização tão importante. A gente não pode deixar de dizer que do programa da urbanização da Serra do Mar, que entra agora na fase de regularização do bairro Escota, né? E que é um programa super importante que a CDHU participou, do governo do estado, com o contrato do BID, foi feito obras, um trabalho social incrível, e agora entra na fase da regularização. Bom, a minha fala, depois da fala da Rosane, assim, é sensacional, né? Porque a Rosane já trabalhou com a gente, ela conhece o problema, e ela está colocando a questão tão particular que a gente tem, que é a regularização do patrimônio do Estado na forma dos seus conjuntos habitacionais, né? É incrível a gente perceber, como ela disse, que o Brasil é a terra da irregularidade, São Paulo não foge à risca, né? Ou seja, o próprio Estado, né? Ele deixa de lado a questão da regularização do seu patrimônio, né? Bom, para dizer o seguinte, o quanto a CDHU já regularizou do seu passivo de conjuntos habitacionais, ela já regularizou 1.653 conjuntos habitacionais, que perfazem um total de 270 mil unidades habitacionais. E quanto falta a CDHU regularizar? A CDHU falta regularizar 462 conjuntos, que perfazem 117 mil unidades habitacionais, né? E por que acontece a irregularidade? Como a Rosane bem colocou, os tempos são diferentes, né? A pressão da demanda habitacional pela entrega do conjunto, para atendimento, etc., não bate com a questão dos tempos, das desapropriações, das doações das áreas pelas prefeituras, das retificações judiciais, que foram retificações assim, de longuíssimo prazo, depois mudou a lei, ok, mas a gente tem esse passivo das retificações judiciais de muitos anos atrás, né? Então, tudo isso foi deixando esse vácuo, né? Deixando esse número enorme de conjuntos sem a sua devida regularização. À medida que o tempo vai passando, as pessoas estão ocupando o conjunto, lógico, estão morando. A dinâmica da apropriação dos espaços da população dos conjuntos. Então, as irregularidades elas vão aumentando ao longo do tempo, né? As pessoas precisam de um comércio, porque os conjuntos foram construídos muito longe dos centros urbanos, elas começam a fazer comércios irregulares, né? Garagens a mais, porque elas têm mais carros do que o previsto no projeto, ocupações das áreas públicas, certo? Que nas regiões metropolitanas e aqui em São Paulo é um problema grande, né? Que implica muito na questão da regularização. Bom, igrejas, associações, quadras, enfim, a própria prefeitura, ela também influencia, ela abre via, corta a área pública, enfim, vai acontecendo uma série de coisas, a organização condominial dos conjuntos, né? As pessoas vão se organizando e formando pequenos condomínios, vão se cercando, então os condomínios originais, eles não, no projeto original, não são mais os condomínios que estão acontecendo agora, então, tudo isso impacta na regularização, né? Então, a regularização, ela depende de várias ações, desde das ações que vão resolver as questões fundiárias, as ações que são referentes a obras necessárias, de projetos, dos levantamentos cadastrais, e, assim, ela depende não só de ações internas da CDHU, mas ela depende, como bem disse a Rosane, ela depende da parceria com os municípios, afinal, são os municípios que são os responsáveis pela regularização do seu território atualmente, certo? Então, a questão do timing na regularização é muito importante, ou seja, essas ações todas, elas têm que acontecer de uma maneira
que tudo conjumine certo no final, né? Eu estou falando meio assim, mas assim, tem que tudo ir dando certo para chegar no momento certo que se leva a registro e que dá certo o registro, né? Então, para tudo isso tem a questão das legislações municipais, e todo essa emaranhado de ações tem que ir alinhando, né? E para poder dar certo. Então, esse papel é o papel que a CDHU faz, né, nesse alinhamento, nesse monitoramento, para poder dar certo a regularização dos seus conjuntos habitacionais, certo? Então, essa complexidade, ela também traz a especialização do seu corpo técnico, né? O corpo técnico da CDHU hoje em dia, ele é absolutamente, assim, experiente nesse sentido, né? Porque ele já participou de inúmeras ações, não só a nossa equipe lá da regularização, mas o pessoal de obras, o pessoal do jurídico, o pessoal de projetos, então todos convergem para esse conhecimento, né? E o que a gente está vendo agora, é o que a gente sempre diz, né? Esse conhecimento é o conhecimento técnico que é público, ou seja, houve um investimento público de anos na CDHU, né? Para a gente chegar onde a gente chegou. Então, a extinção da empresa, ela significa acabar com isso, né? Acabar com esse conhecimento, ou seja, de não dar sequência nisso, que é necessário para o atendimento das políticas públicas, né? Não só da regularização, mas também da habitação, etc. Bom, para falar rapidamente das leis, eu queria dizer o seguinte, de 91, né? Quando tenho a aparição do GRAPROAB, né, até a Lei Federal de 2009, é um grande período que a gente trata da regularização, como disse a Rosane, é um período heróico, porque a gente tentava regularizar um conjunto, mas pela visão da aprovação do empreendimento, como se fosse um projeto novo. Todos os órgãos olhavam pelas leis de aprovação e não pelas leis de regularização. Então, era muito difícil mesmo, né? Demorado e difícil, certo? E a Lei Federal de 2009, que veio no bojo do Minha Casa Minha Vida, é um grande marco, na verdade, para a regularização em todo o país, porque ela traz a questão da regularização e consegue trazer a questão prática da regularização. Para mim, tem dois conceitos básicos nessa lei que são fundamentais. Ela define a regularização como a regularização fundiária plena, que compreende não só as ações jurídicas, mas as ações de caráter urbanístico e ambiental. E ela reafirma a competência e a responsabilidade e autonomia dos municípios, né, de ordenar o seu território, que eu acho uma coisa também super importante, apesar de todas as dificuldades que a gente tem dos municípios terem instrumental para isso. Mas isso tudo é um processo que a gente vai construindo, né? Bom, então, falando dessa lei, além disso, ela organizou também leis federais para poder apoiar a regularização. Eu acho que a questão do Código Florestal, que foi introduzido o artigo 64, que fala da questão da regularização e APP da habitação de interesse social, desde que ela siga a 11977, foi fundamental para a gente conseguir também regularizar muitos conjuntos que invadiam, às vezes, pouca coisa de uma APP, né? Uma coisa que poderia ser regularizada absolutamente, mas que empacava aquilo por séculos, entendeu? Bom, eu fiz aqui um apanhadinho, um apanhado que a gente já tinha feito lá na nossa gerência, né? Dos averbados, dos conjuntos averbados, e está separado, assim, num período de 10 anos, depois um período de 12 anos. Então, de 94 a 2004, a gente teve 342 conjuntos averbados. Aí, se você pega de 2004 a 2016, que é a véspera da nova lei, vamos dizer assim, são 12 anos, a gente tem 783 averbados. Desses 783 averbados, 526, ou seja, 67%, foram averbados após a lei de 2009. Né? Então, dá para perceber o impacto que essa lei teve na questão do crescimento, né, das regularizações. Bom, aí veio a 13465, né? A 13465, ela veio para titular, né? Ela é uma lei pensada para passar o título rapidamente para o ocupante do lote, ela tem as suas qualidades e ela tem também
os seus percalços, né? Então, como ela revogou a 11977, ela introduziu algumas novidades, ela, na verdade, teve um impacto negativo no andamento das regularizações, né? Então, a gente vinha andando pela 11977, aparece a 13465, apaga tudo que tinha, dá a possibilidade da gente continuar, em alguns casos, pela 11977, só que os cartórios não entenderam muito bem isso, então houve essa dificuldade. Então, o que acontece? Acontece que a gente teve que refazer, né, muita coisa, ou seja, fazer nova documentação, voltar para trás, construir uma nova estratégia junto com as prefeituras, para as prefeituras entenderem a 13465, o que é uma CRF, fazer as notificações dos confrontantes, etc., etc. Ou seja, construir com a prefeitura novas estratégias para poder retomar a regularização de uma coisa que vinha vindo. Então, houve um corte, realmente, e houve uma queda desse andamento, né, por causa da nova lei. Eu acredito que, com a apropriação agora das prefeituras com a nova lei, isso vai melhorando, né? Bom, enfim, depois, para dizer que a gente teve nesse ínterim uma questão que foi muito negativa para nós, que foi a questão do acórdão de Limeira, né? A CDHU entrou com uma... Vera, um minuto para concluir, por favor. Tá bom. Então, acho que eu nem vou falar de Limeira, do acórdão de Limeira, que foi muito ruim, eu só queria chegar numa conclusão, né? Eu vou falar mais da conclusão. Eu concordo com a Rosane, quando ela diz da construção de uma mentalidade que foi, a partir até do que eu acho que é um marco também, que é o Estatuto da Cidade, de 2001, que veio vindo e que desembocou na 11977 e nas regularizações, né? O que eu quero dizer é o seguinte, essa mudança de mentalidade, ela aconteceu também dentro da CDHU, pela pressão dos órgãos de controle, pela pressão da sociedade civil. Nós temos que responder inúmeras ações civis públicas, inquéritos civis do Ministério Público, ações da Defensoria Pública, ações dos mutuários contra a CDHU. É lógico, como disse a Rosane, o cara compra o seu apartamento, paga, acaba de pagar depois de 30 anos do financiamento, e vai lá e não consegue a propriedade, o título em nome dele, né? Isso gera inúmeras ações, né? Então, a CDHU mudou a sua mentalidade. Hoje, o esforço da companhia na entrega dos conjuntos habitacionais em situação regular, né, para não cometer mais irregularidades nesse sentido, né? E a gente tem operado dessa maneira e feito um trabalho contínuo, né, dessa questão da regularização para a diminuição do nosso passivo, né? Então, é isso que eu queria falar nesse momento, e depois eu continuo, se tiver oportunidade no debate, de colocar mais algumas questões. Obrigada. Obrigado, Vera, pela intervenção. Dando sequência aqui, vamos chamar o engenheiro Salles Carvalho, ele que é mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. Lembrando a todos que estamos ao vivo pela TV Alesp e por todos os canais da rede Alesp. Salles, você tem a palavra por 10 minutos para sua intervenção. Precisa liberar o microfone. Pronto. Liberou. Estão me ouvindo? Primeiramente, boa tarde, boa noite a todos, né? E quero agradecer aqui o convite feito pelo gabinete da deputada Márcia Lia, né? Dizer que esse momento é um momento muito delicado, de uma forma geral, para a sociedade, né? Eu acho que nós estamos aí sobre um ataque, né, de governos que têm um compromisso não com os trabalhadores, nem com a população, mas sim com grupos, né? Com alguns grupos, né? E um dos grupos desses é o grupo ligado à questão da terra, né? Na minha opinião, entendo que esse projeto que propõe a extinção de 10 empresas, né? E entre elas está a Fundação ITESP, está o CDHU, né? Eu tenho
plena convicção que tirar o único objetivo desse projeto, especificamente com relação, acho que à Fundação ITESP e ao CDHU, é tirar a autonomia dessas empresas. Né? A partir do momento que você propõe um projeto de lei que extingue a Fundação ITESP e que no bojo dele indica que as atividades serão desenvolvidas, que são a resposta oficial do secretário, né? Pela secretaria, isso quer dizer que a autonomia da Fundação ITESP de fazer sua atividade ela será também extinta, né? Até porque essa autonomia ela atende aos interesses de grandes latifundiários, né? Cito, por exemplo, uma área de 1.400 hectares aqui no Vale do Ribeira, que está dentro do 14º Indiguá, que já foi julgada devoluta. Essa área é ocupada por um grande grupo, o Grupo Votorantim, né? Uma área devoluta, ou seja, devoluta que já veio para o Estado, ela teve sua devolutada. Está em nome da matrícula do Estado, essa área, é uma área estadual. Então, a nossa fundação indo para o CDHU ou para a Secretaria de Habitação significa o quê? Que lá esses grupos terão facilidades, né? Facilidade para atender os seus interesses, diferentemente do que hoje a Fundação executa, o CDHU executa, né, para suas atividades, porque tanto o CDHU como a Fundação ITESP, ele executa o que está na lei, né, e não tem que atender interesses privados, né, até porque a função da Fundação ITESP, ela está lá bem clara, né, no que diz respeito, né, é de promover o ordenamento fundiário, né, e democratização do acesso à terra, né, e o desenvolvimento rural sustentável. Então, a Fundação tem essa premissa, né, está na sua missão, no seu objetivo inicial, ou seja, identificar as áreas presumivelmente devolutas e essas áreas se dá o destino. Né? Essas áreas onde encontram poceiro que estão ocupando de boa-fé, esses poceiros serão titulados. Né? As áreas remanescentes, que não têm ocupação, são devolutas vagas, essas áreas terão o seu destino para assentamento, para cumprir a Lei 4957, né? A Lei de Apropriação das Terras Públicas. Né? Então, isso está bem claro. Né? Quando da criação da nossa fundação, né, que ela advém da Lei 10.207 de 1999, né, ela cita no seu artigo 2, né, a fundação terá por objeto planejar e executar as políticas agrárias e fundiárias do Estado de São Paulo. Ou seja, está bem claro, está na lei. Né? E no seu artigo 3º, ela também cita, para a consecução de sua finalidade, cabe à Fundação ITESP, vai lá, promover a regulação fundiária em terras devolutas ou presumivelmente devolutas nos termos da legislação vigente. Né? Ou seja, é muito claro o papel da Fundação ITESP. Isso está claríssimo, né? Diferentemente do que está lá em outra secretaria que não tem compromisso, né? Não tem compromisso com a questão do respeito ao meio ambiente, não tem compromisso com respeito ao cidadão, né? Até porque a Fundação ITESP ela atua em regiões onde o IDH é muito baixo, ou seja, o nosso público são pessoas que não têm recurso, que não têm saúde, não têm educação, não têm justiça. Então, tirar isso dessas pessoas é deixar de dar essas pessoas a única coisa que ela tem hoje, né? Que o ITESP hoje promove, que é a sua regulação fundiária, que é o seu direito de ter a terra, de ter um lote para você produzir e educar sua família, né? E ter condições de ter cidadania. Né? Então, nesse sentido, o projeto ele vem contra tudo isso aí. Né? E no artigo 2, né, dentro do artigo 3º, também está bem claro, participar mediante parceria da execução das políticas agrárias e fundiárias. Isso a gente já executa, né, em colaboração com o quê? Com os estados e municípios, né? Sendo que hoje a gente atua mais no estado de São Paulo, né, em vários municípios. Eu vou chegar aí na frente. Então, como é que nós atuamos nesse processo? A Fundação desenvolveu um programa chamado Minha Terra, né, que é um projeto social do governo do estado, né, executado pela Fundação ITESP. Né?
ele atende os municípios com baixo IDH, né? Mediante convênio, a gente tem vários convênios, em torno de aproximadamente, hoje eu vou mais na frente citar o número de convênios que nós desenvolvemos hoje, né? E o objetivo desse programa, ou seja, é ortogar título de propriedades para pequenos poceiros da cidade ou do campo, ou seja, a gente atua tanto na área rural como na área urbana, né? Ou seja, porque existe terras devolutas dentro do perímetro urbano, né, dentro do raio de 8 quilômetros, e fora do raio, que são áreas devolutas estaduais. Então, a gente atua nas duas frentes, né? Ou seja, e titulando essas pessoas, a gente vai gerar segurança dominial, ou seja, definir a situação do domínio da terra é você gerar segurança dominial e eliminar os conflitos fundiários, né? Ou seja, contribuir com o desenvolvimento social e econômico das famílias nos municípios e regiões atendidas. Então, esse papel, né, que quando foi indagado a um dos secretários, né, de Estado, ele simplesmente respondeu que as atividades da Fundação ITESP elas não vão ser extintas, elas vão ser feitas por outros órgãos. Então, isso nos causa muita preocupação e muita dúvida, né? Até como é que esses órgãos vão executar essa política, como é que esses órgãos vão entender esse projeto, como é que eles vão entender a regulação fundiária, como é que eles vão entender a situação dessas famílias que atuam hoje, né, que moram nessas regiões mais pobres do estado de São Paulo, né? Até porque os interessados, vamos dizer, na privatização, vou dizer que isso aqui é a privatização desses órgãos, são os empresários. Os empresários não têm interesse nenhum em querer investir em situações que não vai ter retorno financeiro para ele. Isso não existe, né? A gente vê aí várias situações. Então, não há garantia, né, do setor privado fazer investimento em regulação fundiária em área onde o IDH é muito baixo, onde área em que a população não vai ter recurso, né? Onde o município não tem recurso para isso. Tanto é que os nossos convênios com o município são com municípios que têm recurso, né? Porque ele não tem condição de contratar o privado, né? A gente sabe muito bem, nós temos levantamentos de algumas prefeituras que não tiveram condições de fazer convênio com a habitação, porque não tinham recurso suficiente para atender o que lhe cabia no contrato, né, no convênio. Diferentemente do convênio da Fundação ITESP, onde a gente atua de uma forma, de uma parceria, justamente para colocar para a sociedade, esse município, o papel da Fundação ITESP e seu papel social, né? Vamos continuar. O histórico da Fundação ITESP ele vem desde 1995, né? Que aí é que realmente, em 2002, e o estudo de terra é criado em 2003, pelo decreto, né? Em 99 é criada a Fundação. Mas o trabalho de regulação fundiária ele existe desde 1995, né? Em 2002, ele se consolida, né? Porque é baixado um decreto estadual, né? Que é o 55.606, de 2010, que facilitou as parcerias com os municípios, né? Isso também veio fazer com que a Fundação tivesse, vamos dizer, uma procura maior de convênios com os municípios. De 95 para cá, até 2020, a Fundação ITESP já expediu 45 mil títulos, aproximadamente, né? Dados da Fundação ITESP. São dados que realmente estão bem consolidados. Nós temos hoje aproximadamente mais de 100 municípios atendidos, né? Não temos mais, porque a Fundação também, do seu quadro efetivo, nós estamos com déficit de quase 200 funcionários, porque o próprio Estado, né, com a política de esvaziamento das empresas, não abriu concursos públicos. Isso está em todas as empresas estatais, o Estado sufocando as empresas de forma que ela não possa desenvolver essa atividade em plena capacidade, né? É uma coisa que isso também está acontecendo no ITESP. Então, a gente, com a capacidade nossa hoje, a gente já tem 100 municípios. São 100 convênios em execução, né? Imaginemos o quanto de beneficiário a Fundação hoje, ITESP, consegue atender. E são 92 convênios ativos, né, que a gente hoje desenvolve. Então, nesse sentido, é que eu coloco para vocês que a Fundação tem esse know-how, né, tem essa capacidade de desenvolvimento de atividade,
Porque não é, o nosso trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho muito complexo, né? Imaginemos como é que é. Eu vou até falar rapidamente do que é um processo do início de um trabalho de identificação de uma definição dominial de uma terra, né? Como é que se dá esse processo? Como é que se inicia isso, né? Até porque a Fundação ITESP ela trabalha em parceria com a PGE, a PGE é responsável pelas terras públicas, mas quem executa toda a parte técnica é a Fundação ITESP, através dos seus técnicos, seus advogados, né? Então, imagine como é um processo discriminatório que inicia, onde nós temos uma série de etapas a ser cumprida, né? Tem toda a parte de percurso prévio de um determinado porção de terra que a PGE definiu como perímetro, né? Você faz uma instalação no processo administrativo, em seguida você monta o memorial descritivo dessa área, descreve essa área como é que ela é, né? Com toda a sua o que existe nela, né? Você faz um edital com vocação de apresentação dos documentos dos seus ocupantes, né? Você faz a autuação dessa documentação, né? Depois você faz um trabalho de pronunciamento no edital de notificação para que essas pessoas possam, vamos dizer, ser notificados interessados para que eles possam, vamos dizer, apresentar seu trabalho, seus documentos. Em seguida, você faz um levantamento técnico, né, com as tecnologias que nós temos hoje no mercado, e, ao final, você vai ter o encerramento. Você vai ter o encerramento, né, de um processo, de um procedimento discriminatório, né? Terminando isso, você tem toda a parte do registro dessas terras no cartório de registro de imóvel, que é aí que começa, vamos dizer, o processo de legitimação de posse, né? Que é outra etapa em que a Fundação ITESP ela retorna a campo e vai identificar uma determinada área. Um minuto para concluir, por favor. E vai determinar área para fazer um processo de legitimação de posse. Então, a gente já encontrou situações muito adversas, né, nesse sentido, mas esse é o papel do ITESP, né? O papel do ITESP é de resgatar a cidadania, né? E dizer aqui que o governador não é dono do Estado, ele foi eleito para administrar o Estado. Não cabe a ele ser dono do Estado para que ele proponha esse tipo de projeto com essa crueldade que penaliza a sociedade e os trabalhadores rurais, sejam eles sem terra ou aqueles trabalhadores rurais que têm uma posse de terra e almejam um título de domínio. Eu vou parar por aqui, porque meu tempo está se esgotando, mas fica à disposição em seguida. Obrigado pela oportunidade. Salles, obrigado pela participação, por sua intervenção. Dando continuidade aqui, a nossa webconferência de regularização fundiária no Estado de São Paulo, práticas e perspectivas. Quero convidar para fazer uso da palavra a Fernanda Vick, ela que é mestra em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de São Paulo e advogada pública. Fernanda, para suas considerações, você tem 10 minutos para sua intervenção. Seja bem-vinda, muito obrigado pela participação. Oi, vocês me veem? Me ouvem? Nós estamos te ouvindo, não estamos te vendo. Estou tendo um problema, desde que eu entrei, estou com dificuldade de ficar conectada, mas eu não estou conseguindo. A câmera está liberada, mas não está aparecendo a imagem. Estamos Tá, ok. Vou tentar seguir, então, brevemente, só complementar um pouco a fala do Salles, né? Ele acabou até entrando um pouco no tema que eu ia abordar, justamente porque eu não estava conseguindo entrar e permanecer aqui. Um pouco só reportar o fato de que não é uma opção fazer os trabalhos de regularização fundiária pela Fundação ITESP ou pelo Estado de São Paulo, ter uma capacidade institucional autônoma para fazer isso, e escolher fazer isso pela iniciativa privada, porque existem questões especiais em relação às terras devolutas e aquilo que a regularização fundiária de áreas mistas ou rurais incluem que, por exemplo, hoje não pode ser abraçado pela iniciativa da habitação ou pela iniciativa, aí, como já colocaram, do CDHU. São competências diferentes, né, como já citado pelo defensor público, fazendo referência ao artigo 184, parágrafo 1º da Constituição do Estado. Oi?
Posso continuar? Fazendo referência ao 184, parágrafo 1º da Constituição do Estado, né, que cabe ao ITESP, então, como dentro daquele sistema de órgãos previstos, planejar e executar a política fundiária, e porque ela lida com informações e um acúmulo já institucional em relação a várias competências que não podem ser distribuídas para a iniciativa privada, justamente porque são informações com que elas não têm capacidade para lidar, não têm competência para isso. A extinção do ITESP, então, sem que haja um panorama da continuidade desses serviços, é isso que está colocado pelo PL, né? E o mais importante é que também não está colocado, não está demonstrado que haverá uma medida de economia efetiva, porque o orçamento do ITESP é bastante pequeno e ele já consolida um monte de atribuições que, com o seu desmantelamento, não vão poder ser realizadas por outros órgãos. Como, por exemplo, o fato de a gente alocar tanto tempo essa competência para a regularização fundiária de terras devolutas, o acúmulo a respeito de toda a informação de perímetros, isso tudo serve e subsidia o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado na tutela do patrimônio imobiliário. Isso não pode ser abraçado por nenhuma instituição privada. E subsidia também, como um caráter de perícia, até o trabalho do judiciário nas ações de uso capião. Tudo aquilo que seja relacionado ao território do Estado pode ser simplesmente demandado da Fundação ITESP sem custo, né? O Salles mesmo é um que falou antes de mim, trabalhou, né, como perito, né, comentando com a gente, depois se ele puder confirmar isso, como perito numa ação judicial em que o trabalho era prestado em milhões, e ele faz isso com o seu salário de servidor do ITESP sem custo para o Estado. Isso é uma capacidade consolidada para realizar trabalhos que não têm condições de ser apressado, né? Não tem condições de ser repassado para a iniciativa privada. E também em função do próprio processo de realização da regularização fundiária, do programa Minha Terra, que prevê um cadastro bastante complexo, bastante importante em termos objetivos e subjetivos, né, dessas populações atendidas, que, como já foi dito, é uma população carente, é uma população que não tem quem faça a defesa dos seus interesses. Então, o Estado tem uma política para isso, de baixo custo, para atender essas pessoas, e essas informações também não podem ser compartilhadas com a iniciativa privada. Esse tipo de informação é informação de Estado. Então, assim, são vários... isso no aspecto do que não é possível delegar nessa questão. Então, discutir economicidade aqui, primeiro, ela tem um furo, porque o que nós já conhecemos, que é realizado com parceria com a iniciativa privada, como, por exemplo, o programa Cidade Legal da Habitação, nós já conhecemos os seus custos, a sua atividade ela é bem restrita em relação ao que o ITESP faz, e no que ela é realizada, ela já é bastante cara. Então, primeiro que a racionalidade econômica aí não está posta, não vai haver economia se esses serviços, parte desses serviços que o ITESP faz hoje, for realizada pela iniciativa privada, vai representar um aumento do custo para o Estado. Então, começa por aí. Mas que realmente a questão é que isso não pode ser delegado, né? Eu só queria pontuar que parece que é difícil perceber no âmbito do marco jurídico qual é a função do Estado na questão fundiária, porque quando a gente olha para a Constituição Federal, a gente vê, parece que dois papéis lá. Você vê o âmbito da regulação constitucional desse tema, colocando o direito de propriedade e a função social na parte dos direitos individuais, e depois tratando no campo da ordem econômica e financeira, da política urbana e a política agrícola e fundiária. E essa divisão colocada na Constituição dá centralidade ao protagonismo dos municípios, obviamente, que é deles a competência para regular e ordenar o seu espaço. Tem toda uma evolução da legislação urbana para tratar isso, desde 88, vocês já citaram a maioria delas, é desnecessário, né? E não se dá atenção ao fato de que o Estado
é proprietário de terras. É essa a função dos estados, não falo o estado brasileiro, os estados. O estado de São Paulo, ele é proprietário de um volume considerável de terras e, em função do histórico de normas que vem desde o Império, né, desde 1850, com a Lei de Terras, depois com a Constituição de 1891, que deu aos estados a propriedade das terras devolutas, e esse processo de ocupação e apropriação é marcadamente, conhecidamente irregular, tem processos violentos, tem vários processos que excluíram populações inteiras, especialmente a população negra. Tudo isso dá para o Estado um ônus do qual ele não pode abrir mão. Então, quando a Fundação ITESP assume a função de fazer a regularização fundiária em parceria com os municípios, e o faz justamente porque tem a questão fundiária, por conta da titularidade das terras públicas estaduais, ela é transversal federativamente nesse aspecto, por isso o artigo 3º passou a prever também a competência do ITESP para atuar em parceria com os municípios na regularização fundiária dos seus territórios, tanto urbana quanto rural, tanto privada quanto pública, podendo incluir tudo isso, porque não é possível fazer esse trabalho de forma completa sem atuação de um órgão que tem capacidade para legitimar posse nas áreas rurais, para legitimar posse nas áreas devolutas, que são do Estado, para coordenar o processo legislativo com os municípios, a fim de tornar a legitimação e todo o processo de titulação dessa população que ocupa essas terras municipais e que são os posseiros legais e são pessoas que precisam dessa tutela. Então, é um conjunto de atribuições que só o ITESP reúne, que isso não é possível de ser fracionado, não é possível de ser alocado na agricultura, não é possível de ser alocado na habitação, porque nenhuma delas, parte dessas tarefas não pode ser executada pela agricultura, porque isso implica, inclusive, um conflito de interesses em relação ao que se acomoda na agricultura. Não há interesse em persistir no processo de identificação, discriminação das terras devolutas, porque grandes titulares aí, grandes empreendedores da atividade agrícola são pessoas que ocupam essas terras, então começa por aí um desvio objetivo de finalidade, né? E, assim, não existe também, no caso da habitação, a competência legal para atuar sobre todo tipo de problema fundiário que os municípios encontram para poder resolver e ordenar o seu território. Exatamente por isso. Porque numa área inteira de um bairro, uma cidade, você vai encontrar terra rural, terra particular irregular, terra municipal, e tudo isso, só quem tem as atribuições que o ITESP tem é que é capaz de ordenar com compromisso institucional. E, mais do que isso, conversando com os registradores, né, o ITESP tem essa especialidade, inclusive, é a parte da especialidade do seu trabalho, coordenar os atores de forma a tornar o processo efetivo. Fazer tudo isso com um compromisso de resultado dá para o ITESP, por exemplo, a possibilidade de ficar fazendo estudos e trabalhos que duram anos, que a iniciativa privada não faria. Ou, se fizesse, não seria suportável pelo Estado o custo que ela cobraria, considerando o que a gente já conhece que ela cobra por trabalhos muito menores, mais reduzidos e de espaço curto de tempo, né, que são os limites do próprio modelo de contrato administrativo. Isso é limitado dessa forma. Nós temos regiões que tiveram municípios dentro de São Paulo, como Apiaí, como Pilar, que tiveram processos de 8 anos de estudos de dominialidade. E isso é feito com compromisso do ITESP, inclusive para resultado, porque se na sequência qualquer desses processos dá um vício, um problema de sobreposição de registro, eventualmente o ITESP, ainda que não tenha mais convênio com o município, como órgão público, pela sua finalidade legal, responde, tem compromisso, capacidade histórico e registro de tudo que faz
para poder responder a qualquer questão dessa sem grandes dificuldades operacionais. O banco de dados com genomas mapeados pela USP está disponível na internet. Oi. E aí, nesse sentido, é nesse aspecto que o ITESP se destaca, né? Então, pela operação do seu procedimento, os outros modelos de atuação nós percebemos, né? Não tem esse diferencial. O ITESP ele faz realiza esse cadastro complexo, retém todas essas informações, organiza tudo que é feito em relação ao levantamento das áreas regularizadas, né? Tudo que é juntado a respeito de informações pessoais, de informações sobre o imóvel, de todos os elementos da relação que deu origem àquela propriedade para a pessoa, tudo isso fica registrado num relatório complexo, tudo isso é validado por analistas advogados, de forma que nós temos 20 anos de processos, apesar de ter tido uma evolução na legislação, nós temos tanto tempo desses processos de regularização fundiária e não temos contestações relevantes sobre tudo o que é feito. Exatamente porque é feito com compromisso para dar certo e é feito com articulação com importantes de todos os órgãos envolvidos, enfim, para que o trabalho seja eficiente. Não existe paralelo, não existe condições de reunir todo esse conjunto de competências para ser realizado pela iniciativa privada, né? Então, é o que já foi dito, o desmonte vai desassistir pessoas e vai entregar filões do trabalho para a iniciativa privada. É exatamente essa a questão. Então, não dá continuidade ao serviço, não é verdade, e não vai ser economia de recursos se, eventualmente, parte desse trabalho vier a ser executado pela iniciativa privada. Bom, dando sequência, então, às intervenções, quero convidar o Benedito Barbosa, o Dito, para fazer a sua intervenção. O Dito é advogado, atua na luta pelo direito à moradia na cidade de São Paulo, em defesa dos direitos humanos, é dirigente da Central de Movimentos Populares, a CMP, membro da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo e advogado militante do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Dito, você tem 10 minutos para a sua intervenção. E na fala do Dito, nós vamos abrir as inscrições para que o público possa fazer as suas intervenções. Serão 5 intervenções de 3 minutos, tá, companheiros e companheiras? Então, eu peço, por favor, que se inscrevam levantando a mão aí nesse recurso que tem no aplicativo, tá bom? Obrigado, Dito. Seja bem-vindo e obrigado pela participação. Tá certo, eu vou tentar também ser muito breve para ver se, como o seminário, né, assim, tá tendo uma grande participação, né, e eu queria também agradecer bastante, né, demais, viu, Márcia, a Frente Parlamentar, né, aqui da Assembleia Legislativa, né, os deputados que têm atuado, deputados e deputadas que têm atuado de forma tão intensa, articulada, né, para viabilizar essa agenda de debates, né? Já fizemos uma discussão, inclusive, sobre os impactos das remoções e dos despejos na pandemia, né? E agora, né, voltamos, né, com esse debate importante, né, sobre a agenda da pauta da regularização fundiária. Quando nós fizemos essa discussão, inclusive lá no coletivo de favelas da UMM, o Chicão que acompanha sistematicamente, né, a gente sugeriu para fazer essa articulação, né, lá naquele espaço, Márcia, né, e a gente não tinha ainda, não sabia o que ia acontecer, né? Porque ainda foi antes da proposição do PL 529, né? Só que agora, a gente não... ou seja, para nós discutir a política de regularização fundiária, nós precisamos primeiro segurar a CDHU, segurar o ITESP, para depois voltar para o debate da política, né? Porque se nós não garantir, né, a permanência ou a não extinção do ITESP e da CDHU, não tem política, né? Então, nós precisamos, né, fazer esse primeiro. Então, a conjuntura nos atropelou, né, sobre esse aspecto, né, e por isso que a gente está aqui fazendo essa discussão, né? Então, aqui não tem nenhuma dúvida, né,
Não, sobre a importância, né, sobre essas duas instituições, né, sobre esse aspecto da pauta e da agenda da regularização fundiária, né, seja no aspecto da regularização fundiária urbana, seja sobre o aspecto da regularização fundiária rural ou das populações tradicionais, né, dos remanescentes de quilombo, das populações indígenas aqui no estado de São Paulo, né? E também foi falado aí aqui nesse espaço também sobre a competência municipal. E aí eu queria até lembrar, né, que quando a gente estava fazendo esse debate, a Luciana Bedez, que estava conosco nesse debate, ela falava: olha, será que é possível a proposição de uma lei estadual para a regularização fundiária, considerando, né, que a competência da regularização né, do ponto de vista do Pacto Federativo, né, de forma precípua, né, vamos dizer assim, fundamental do município, né, que é o gestor, vamos dizer assim, né, do espaço urbano, local e tudo mais. Então, a gente fez esse debate, né, mas daí a gente considerou, falou, não, é fundamental também que o Estado de São Paulo, né, tenha uma lei, né, que trate da regularização fundiária, né, para tratar a regularização fundiária não como um programa, mas como uma política de Estado. É por isso que é fundamental a gente constituir uma legislação específica sobre esse aspecto. Então, eu queria fazer primeiro esse registro, né? Mas, infelizmente, a gente não vai poder ficar aqui aprofundando sobre essa questão. Inclusive, já tem uma proposição, né, do deputado, né, o doutor Jorge do Carmo, né, sobre essa questão, e a gente iria discutir a construção, inclusive, de um substitutivo, de uma forma coletiva, ampla, discutida com o conjunto das entidades, né, para, a partir da proposição do doutor Jorge, a gente avançar de forma coletiva numa ampla construção de uma proposição legal de regularização fundiária para o Estado de São Paulo. Sem, contudo, aqui, né, diminuir a importância, né, fundamental hoje, né, nos programas e no apoio aos municípios, que a CDHU já dá, né, em relação ao seu programa de regularização fundiária e apoio aos municípios para fazer os seus processos de regularização fundiária. Então, a gente conhece o papel da CDHU sobre esse aspecto, né, porque a gente sabe que a CDHU tem um papel profundo e muito importante na produção habitacional para a família de baixa renda no estado de São Paulo, mas a gente também, né, queria trazer para o centro da agenda e para o centro do debate o tema da garantia do acesso à terra, da segurança na posse e de forma estratégica, né, como, né, garantindo aí, né, vamos dizer assim, né, o papel, né, de todo o conjunto do estado de São Paulo, né, no avanço, né, da garantia da segurança da posse e da regularização fundiária, especialmente no momento, né, que milhares de famílias aqui no estado de São Paulo, e a gente acabou de fazer um mapa, né, nós estamos participando da campanha, acabamos de fazer o lançamento da campanha estadual Despejo Zero. Infelizmente, o estado de São Paulo é o estado que mais fez reintegração de posse durante a pandemia, né, Por quê? O Tribunal de Justiça aqui no estado de São Paulo ele não fez uma recomendação, não fez um provimento para que os juízes suspendessem as ações de reintegração de posse, e nós temos também, infelizmente, muitas reintegrações propostas também realizadas por prefeituras, as ditas, né, ilegais, reintegrações de posses administrativas. Tanto é que está aqui o companheiro Mauro, que é da União de Moradia lá de Ribeirão Preto, sabe, né, que Ribeirão Preto é a campeã, né, das reintegrações de posse, né? E competindo com ela, né, está também São Bernardo do Campo, né, que tem um prefeito lá que chama Orlando Morando, mas nós já denominamos ele de Orlando Desmoronando, né, porque ele vive fazendo despejo e reintegração de posse de família pobre, né, na periferia e nas favelas agora durante a pandemia. E mais, infelizmente, né, a gente queria tratar dessa agenda e dessa pauta, mas eu queria fazer também aqui, né, junto com todos os meus companheiros que me antecederam, companheiras, né, pessoas que fizeram falas brilhantes, né, fazer um breve comentário também sobre essa questão, né, do PL 529. Então, 2 ou 3 questões, né? A primeira, né, eu estava lendo, né, lá as justificativas, né, da extinção, né, tanto do ITESP quanto da CDHU, né, para a proposição da extinção da CDHU, pessoal, eles propuseram 3 parágrafos, né?
Como é que você extingue, né? É uma tragédia, uma vergonha. Como é que você pode, em 3 parágrafos, né? Meia folha de sulfite, propor a extinção de uma companhia, né, que tem um papel estratégico, a companhia de produção habitacional mais importante do país, né, uma das poucas que existe em todo o país, né, e a mais importante, né, a quantidade de obra de produção habitacional que já fez, que existe há 71 anos, né, desde 1949. Como é que é possível, né, em 3 parágrafos, você propor a extinção da companhia? E pasmem vocês, né, a extinção do ITESP está em 2 parágrafos. Então, a gente pode dizer aqui, Márcia, né, e pessoal, né, que o governador Dória considera que o ITESP e a CDHU não valem uma folha de sulfite, porque não cabe numa folha de sulfite as justificativas que ele fez. Essa é a tragédia, esse é o absurdo. E é contra isso que nós temos que nos indignarmos, revoltarmos e fazer todo o nosso esforço, toda a nossa energia, buscar toda a nossa articulação para impedir, né, essa crueldade, essa tragédia, esse absurdo, essa vergonha. Por que o Dória está fazendo isso, né? Porque ele quer se viabilizar frente ao setor financeiro para mostrar, olha como eu sou capaz, né, de acabar, né, de reduzir e retirar direito dos trabalhadores. Se eu for presidente da República, eu vou extinguir o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras da mesma forma. Esse é o recado que ele está passando, eu vou privatizar tudo. Então, é essa agenda que ele está propondo, né, nesse momento, e é por isso que nós temos, né, que fazer, né, buscar, né, toda a nossa força, toda a nossa energia, né, para tentar impedir esse absurdo, essa tragédia, essa vergonha, né, que é que esse governador, né, está propondo aqui, né, para o nosso estado de São Paulo, né? No momento, né, e o Paulo Teixeira já fez referência a isso, né, que nós estamos vivendo, né, uma pandemia de despejos e remoções aqui no estado de São Paulo, ao invés do governador propor e buscar caminhos, como ele vai aumentar a produção habitacional, como ele vai ampliar a garantia na posse para a família de baixa renda, como ele vai fazer a reforma agrária, como ele vai garantir a regularização fundiária das áreas rurais, como ele vai garantir o acesso à terra para as populações tradicionais, para os povos remanescentes de quilombo, ele propõe justamente ao contrário, porque esse jogo não é o jogo dos pobres e dos trabalhadores, ele está jogando sob o interesse e a lógica do mercado imobiliário, sob a lógica dos ricos, sob a lógica do latifúndio. Essa é a agenda que ele está atuando, é sob essa lógica, sob essa agenda que ele está atuando. E nós temos que buscar, do nosso lado, ampliar ainda mais a nossa unidade, a nossa capacidade de mobilização para barrar essa agenda da morte, porque sob esse aspecto, gente, não tenhamos dúvida, o Dória, ele é mais cruel, ele é mais perverso, ele é muito pior do que o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro é doce de bebê perto do Dória. Né? E se ele, né? Então, é nesse sentido, né, que nós temos que pensar, né? E por isso que aqui nós temos que constituir e fortalecer cada vez mais a nossa agenda de luta, de mobilização e resistência, né, contra esse absurdo que é, né, o PL, né, o projeto de lei 529. Né? Nesse sentido, né, a União dos Movimentos de Moradia, o conjunto de entidades, né, de movimentos, né, nós vamos fazer novas mobilizações, né, no dia 5 de outubro, né, que é o Dia Mundial do Hábitat, Dia Mundial do Sem Teto, né, já estamos aqui fazendo esse chamamento, né, nós faremos mobilizações, né, nós vamos depois passar a informar para vocês aonde vamos fazer as mobilizações, mas continuaremos a nossa luta e a nossa mobilização, né, contra esse absurdo. Então, fazendo aqui coro aí as demais falas, né, brilhantes exposições, né, e colocando a União dos Movimentos de Moradia, a nossa central de movimentos populares, à disposição dessa luta e desse processo de resistência popular. Um abraço a todos e todas. Obrigado, Dito, pela intervenção e pela participação. Dando sequência aqui, nós abrimos para as inscrições e foi feita a inscrição aqui da Kátia, da cidade de Tiradentes, e do doutor Flávio, do chefe de gabinete do deputado Jorge do Carmo. Perdão, Fábio, doutor Fábio. Lembrando que nós temos 5 inscrições que devem ser feitas
via o aplicativo aqui que você levanta a mão. Então, com a palavra por 3 minutos para a sua intervenção, a Kátia. Boa noite para todas e todos. Quero aqui saudar, em nome da deputada Marcelia e do deputado Dr. Jorge do Carmo, os parlamentares presentes, né? E saudar todas as falas de extrema importância para um momento de pandemia tão rigorosa que nós estamos vivendo. Como já me antecederam, poderia estar minimizado se não fosse esse desgoverno. Foram falas excelentes, eu já tive o prazer de conhecer e presenciar as falas da Rosane, né? E são realmente muito favoráveis à população e à dignidade humana. E falar sobre o que vem acontecendo nessa PL 529, a extinção da CDHU e da ITESP, é realmente deixar bem em evidência o que o Dito trouxe, que é que o governo Dória é muito pior do que o governo Bolsonaro. Não há dúvidas disso, né? E nós vivemos aqui porque é uma extinção da melhoria de vida, né? E um empobrecimento maior ainda da nossa população, haja vista que as demoras da entrega, infelizmente, pelo que já trouxe aqui até a Vera, são pela Vera, né, um trabalho extenso que o CDHU faz, que a IPESP tem, mas ainda assim as filas são Kátia, você fechou seu áudio. Você pode liberar, por favor? Não está terminada, não está finalizada. A regularização, infelizmente, vai ficar muito aquém do que a gente pode prever para que essas famílias tenham uma dignidade de regularização fundiária, de segurança jurídica, né? É lamentável. E eu quero só parabenizar, dizer que eu sou da Associação Unificadora de Loteamentos, Favelas e Assentamentos de São Paulo. Estaremos juntos nessa luta para que a gente consiga, junto com os movimentos sociais, que é o que trouxe aqui as falas, né, o que está escrito aí, que é o que vai mobilizar e que pode mudar essa PL. Eu me coloco aqui favorável, em nome da Unificadora, junto com o Dito, de estar junto nessa luta, dia 5 de outubro, dia 29, como eu estou vendo aqui, estaremos juntos para que a gente consiga mobilizar e garantir a existência digna das famílias. Parabéns para todos. Kátia, obrigado pela intervenção e pela participação. Dando continuidade aqui, quero convidar o Dr. Fábio Clayton, que é chefe de gabinete do deputado Dr. Jorge do Carmo, para a sua intervenção. 3 minutos, fique à vontade. Obrigado pela participação mais uma vez. Bem, boa noite a todos. Agradecer, cumprimentar aí o deputado Carmo, a deputada Marcelia, cumprimentar a Kátia, da Associação Unificadora, os demais companheiros, Chicão, Evandro, que a gente bateu longos papos aí para que, né, essa magnífica atividade pudesse acontecer com a participação de todas as pessoas. Acho que agradecer imensamente a participação de cada um dos palestrantes e dizer que é o seguinte, o inimigo está à nossa frente, o problema está posto. Guerra ao PL 529 de 2020. Guerra a esse governo fascista que quer vender o que pertence ao povo. Não podemos baixar a guarda nesse aspecto. Temos uma oposição aguerrida nessa Assembleia, nessa casa. Da importância de nós, enquanto parlamentares, movimentos, e também funcionários dessas instituições, que aqui muito enriqueceram esses debates, para que amanhã ou depois, nós possamos dar continuidade, doutora Rosane, a quem admiro muito, que eu conheci através do doutor Jorge do Carmo, dar continuidade a essa luta na regulação fundiária, trazer a moradia digna com cidadania para todos os moradores, quer seja do entorno do CDHU, quer seja da área de teste, das moradias precárias, das comunidades onde todos nós temos atuação e conhecimento, né? Acho que o doutor Alan, ele foi feliz por demais. Temos um pontapé inicial, já sabemos, de acordo com a análise, com o estudo que ele fez, com o que ele foi dito, da inconstitucionalidade deste PL. Vamos, então,
a partir daí. Então, apresentar toda a medida judicial possível para brecar esse projeto de lei. Para, na sequência, mobilizar, sim, todos os movimentos sociais, os movimentos de moradia, para fazer pressão nessa Casa Legislativa. Porque é aqui onde será o campo de batalha. E ainda mais, eles estão aproveitando essa questão da pandemia para poder passar como um trator. Não podemos deixar fazer isso. Né? Eu quero dizer, dito também, o deputado, ele tem esse projeto de lei, seria oportuno sim, mas ele está aberto para discussões, se o caso for, para a gente poder, porque é uma fala dele, esse projeto não é dele, ele é nosso, ele é da população, porque ele acredita que através desse projeto de lei, né, que abrange o Estado, vai atingir todos, trará a moradia digna da cidadania, que tanto nós acreditamos que é necessário para o povo paulista. Tá certo, gente? Era essa a intervenção. Agradecer e dizer que o mandato está à disposição, sim. Né? Temos companheiros aqui, quero aqui ver aqui, estou vendo aqui Robson Salles, Domingos Leite, todos os companheiros, Edenilson, todos os companheiros de luta, entendeu? Que está aí à disposição de todos vocês. Um abraço, forte abraço e vamos à luta. Obrigado, doutor Fábio, pela intervenção e pela participação. Dando continuidade aqui e já encerrando também, temos a inscrição da Luciana Badeschi, espero ter pronunciado de forma correta. Luciana, bem-vinda, fique à vontade, você tem 3 minutos para sua intervenção. Na fala da Luciana está encerradas as inscrições e nós partimos então, depois da fala da Luciana, para os encaminhamentos e o encerramento. Boa tarde, já boa noite. Eu sou a Luciana Badeschi e eu sou advogada em São Paulo e eu não tenho muito o que repetir. Eu acho que os colegas que me antecederam falaram as questões fundamentais e existe aí em ambas as companhias, né, o Instituto e a CDHU, um acervo e também um passivo de atividades gigantesco e que, se essa lei tiver com algum regime de urgência, ela não pode ser aprovada antes de ser discutido, muito bem discutido, e também em que limite é útil para o Estado o encerramento dessas duas importantes entidades da administração pública indireta. Né? E eu queria dizer ao ITESP que eu vivia aí no Vale do Ribeira e sem o trabalho do ITESP, os quilombos de Ivapurunduva e Pedro Lopes nunca teriam recebido seus títulos de propriedade, que foi fundamental para aqueles 2 quilombos, pela segurança na posse das suas terras e para os trabalhos de turismo e os trabalhos que favoreceram e que até hoje favorecem essas comunidades quilombolas no Vale do Ribeira, com trabalhos de certificação orgânica, trabalhos de turismo, trabalhos importantíssimos e que tiveram o ITESP como linha de frente e condutor também, pelo interesse dos técnicos também, o engajamento e o comprometimento dos técnicos do ITESP, e que eu vi esse trabalho acontecer. Por isso é com muita preocupação que esse PL, com essas propostas de encerramento e também com os inúmeros imóveis públicos estaduais que são colocados à venda, imóveis significativos que estão colocados à venda em todo o estado. Então, eu acho que é bastante preocupante e eu quero aqui me solidarizar e deixar meu abraço a todos aqui nessa audiência pública. Obrigada.
Obrigado, Luciana. Dando continuidade aqui, peraí, estamos com um pequeno problema técnico aqui, vamos resolver. Maliara. A Maliara está compartilhando a tela do celular dela. Ela compartilhou a tela do celular. Vamos lá. Nós vamos descobrir os segredos dela aqui. Espera aqui que a gente já está resolvendo esse problema aqui, o pessoal da TV. Quer aproveitar, então, agradecer o pessoal da TV que tem dado um suporte para a gente fantástico aqui. Todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui da TV Alesp têm nos auxiliado na realização deste evento aqui, que graças a eles que isso tudo está podendo acontecer. Obrigado mais uma vez o pessoal da TV aí, valeu pela força e pela ajuda aí. Dando sequência aqui, então, companheiros e companheiras, obrigado pela participação, Luciana. O nosso companheiro Chicão quer fazer uma fala e, na sequência, a gente já encaminha. Boa noite a todos e a todas, né? Eu queria aqui agradecer algumas pessoas que foram fundamentais na realização desse evento, né? Em primeiro lugar, a companheira Rosane Tierno me ajudou bastante aí, que deu uma luz aí para fazer esse evento com tanta qualidade, com tanta representatividade, com tanta gente importante aqui. Eu acho que um dos eventos mais ricos já feito pela Frente Parlamentar até agora. Agradecer também ao doutor Fábio, o Evandro, que a gente sempre está sentando aqui, discutindo aqui, dando os encaminhamentos para que a gente possa concretizar algumas coisas aqui na frente e dizer que a gente está criando aqui um grupo de trabalho, né, que vamos ampliar aí para que a gente possa, logo após esse período eleitoral, aí, a gente retomar com muita força e dar continuidade ao trabalho da frente aqui na casa e contar também com a presença de algumas pessoas que estão entrando aí, o companheiro Dito, que também foi fundamental nessa construção. Isso realmente começou a acontecer a partir da reunião do coletivo de favelas e ocupações. O Dito é o grande coordenador dessa trabalho lá na UMM, né? Trabalho com as favelas e ocupações. Agradecer a Vera Varenga, a Fernanda Vick, que agora apareceu aqui na imagem, né? Agradecer o Francisco Salles, que eu tive o prazer de conhecer lá no Sindicato dos Engenheiros, uma atividade que teve lá. Saiu de novo. Companheiro, agradecer pode continuar, companheiro. Então, agradecer o Francisco Salles, né? E agradecer o doutor Ala. E é isso. Acho que agradecer a deputada Marcialia, que proporciona e dá condições para que a gente possa fazer esse debate aqui na casa e fazer o que a gente tem feito aqui. Se não fosse o mandato dela, né? E poderia ser outro, mas acho que esse mandato dela aqui está bem aberto. É um mandato extremamente popular. E a gente procura trabalhar junto com os técnicos também, com o movimento popular, né? Não dá para fazer uma coisa descasada da outra. Um tem que estar ajudando o outro. E é muito importante que as pessoas que estão aqui hoje, CDHU, do ITESP, conheçam o papel do movimento popular e as suas reivindicações, né? Eu espero que no momento que esse governo não esteja mais no estado de São Paulo, que seja outro governo, que a gente seja olhado com outro olhar, né? Porque nós somos parceiros nessa luta. E é isso. Boa noite a todos. Obrigado, Chicão. Dando seguimento aqui, já vamos para os encaminhamentos, mas antes eu quero convidar o deputado Dr. Jorge para que possa fazer as suas considerações finais e os encaminhamentos aí que lhe for pertinente. Dr. Jorge, está na sala, doutor? Dr. Jorge, eu acho que caiu. Então, vamos passar a palavra para a deputada Marcialia e na fala dela a gente vai aguardar, então, a entrada do Dr. Jorge para que ele possa fazer, então, também a sua
intervenção final aí. Deputada, a senhora tem a palavra. Doutor Jorge está entrando aqui, ó. Só um minuto, então. Vamos encaminhar com o doutor Jorge. Na sequência, a gente finaliza com a deputada Marcelia. Pode ser, deputada? Pode. Então, doutor Jorge, nos ouve? Deputado doutor Jorge do Carmo? Ele está em deslocamento, então... Deixa eu falar e depois Sim. ele vai entrando e ele fala. Eu vou ser bastante breve. Sim. Por favor, deputada, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram dessa audiência pública, agradecer a Rosane Tierno, agradecer a Vera Alvarenga, fez uma fala... a Rosane eu já ouvi muitas vezes e é sempre uma fala de muita qualidade, de muito conhecimento. Obrigada, Rosane, por ter aceito novamente o nosso convite, você é uma fofa. Agradecer a Vera também pela fala, agradecer a Fernanda Vick, também muito esclarecedora a fala da Fernanda, o Francisco Salles, agradecer o Dito, né? E de forma muito especial agradecer a luta e o trabalho que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem feito em tantos momentos de dificuldade. Eles são muito parceiros. Então, na pessoa do doutor Alan, eu quero agradecer todos os defensores públicos que têm estado aí com as populações mais necessitadas do Estado de São Paulo. Agradecer ao meu querido companheiro, amigo, doutor Jorge do Carmo, que também tem uma luta muito grande na questão da moradia, agradecer também ao Paulo Teixeira e, de forma muito carinhosa, a minha querida Alice Brandão, que mandou aqui a Rosina, que é uma pessoa extremamente querida também da gente. Dizer para vocês do ITESP que nós vamos estar na luta com vocês e dizer para o pessoal do CDHU, para os funcionários, que nós estamos juntos na luta. Agora, gente, a mobilização dos movimentos populares, dos servidores públicos. Hoje eu fiz um vídeo dizendo da importância dos servidores públicos se unirem, porque o que eles querem, de fato, é acabar com o servidor público. Esse é o objetivo. Eles querem precarizar tudo para depois entregar tudo para a iniciativa privada, como se o Estado fosse... E a Fernanda Vick fez uma fala muito brilhante nesse sentido, né, do desvio de finalidade, de coisas que só o Estado pode ser proprietário, só ele pode delegar tarefas, só ele pode cumprir tarefas, isso é constitucional, então nós não podemos permitir que eles precarizem. Eu fiz uma agenda, e com isso vou encerrar minha fala, com o secretário de Agricultura. Ele nos convidou, a mim e a outro deputado, para estarmos na secretaria, para ele poder apresentar a proposta para a extinção das casas da agricultura, a extinção de ITESP, e todas as medidas que ele pretende fazer. E ele começa a fala dele dizendo que realmente eles precisam fazer essa mudança, porque há um tempo atrás a Secretaria da Agricultura tinha 10 mil funcionários, agora só tem 3.200. Então, eles assumem que eles destruíram a agricultura no estado de São Paulo, e eles assumem também qual é o objetivo deles, eles assumem que o CDHU também foi precarizado, porque o Francisco falou, a Vera falou, e todo mundo foi falando da precarização, da falta de concursos públicos, e o objetivo deles é acabar com o servidor público. O objetivo deles é destruir o serviço público para que fique mais fácil eles fazerem tudo aquilo que eles pretendem fazer. E aí é concentração de terra, é o fim da moradia popular, só faltam as correntes para acorrentar o povo, porque a escravidão está chegando. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que lutar. Isso. A única forma que a gente tem de lutar é ir para a rua, é a gente se organizar, é a gente fazer o enfrentamento, e os movimentos populares são fundamentais nesse momento.
Então, assim, eu quero agradecer ao Chicão, né, agradecer ao Dito, agradecer ao doutor Fábio, que representa aqui o doutor Jorge, e agradecer cada um de vocês que ficou com a gente até agora, para a gente poder entender um pouco do que significa toda essa maldade do PL 529. Pode contar com a bancada do Partido dos Trabalhadores, pode contar com várias bancadas que estão juntos nessa luta, e nós vamos fazer todos os enfrentamentos necessários. Porém, o governo Dória, como disse o Dito, é muito pior que o governo Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. Ele é cruel. E ele vai fazer todas as maldades que ele tiver que fazer, porque ele tem os objetivos claros, né? Os objetivos dele são muito claros. Então, estamos juntos nessa luta. Quero poder receber vocês lá no meu gabinete, lá na Assembleia, para que a gente esteja juntos enfrentando esse PL 529. Conta com a gente. Doutor Jorge do Carmo, com a palavra. Deputada Marcia, obrigado. Dando sequência, então, vamos convidar o deputado Dr. Jorge do Carmo para que possa fazer uso da palavra, fazendo os encaminhamentos finais. Deputado, peço a gentileza que também finalize a reunião, porque o senhor é o último orador desta noite. Rodrigo, o deputado, que falei com ele há pouco, ele está numa reunião, ele pede desculpas para não poder... Eu coloquei no chat, mas ele não pode falar. Então, eu vou pedir... Obrigado, doutor Fábio, pelo aviso. Eu vou pedir, então, que a deputada Marcia Lia faça o encerramento desta reunião, mais uma vez agradecendo a todos que puderam participar e colaboraram com a realização desta reunião. Agradecer mais uma vez o pessoal da TV Alesp, que nos deu o suporte para que isso fosse possível hoje. Obrigado a todos. Deputada, por gentileza. Desejar uma boa noite a todos e a todas. E Dito, assim que a gente resolver esse problema do PL, a gente volta para as discussões iniciais, que a gente sentar coletivamente para fazer aí uma participação no projeto de lei do Dr. Jorge do Carmo. Tenho certeza. Com toda certeza. Agora é contra o PL 529. É contra o PL. Depois a gente senta para conversar com o Dr. Jorge. Ele é uma pessoa extremamente solidária e ele vai aí atender a todos os movimentos para que a gente possa fazer aí um projeto com várias mãos. Estamos juntos nessa luta, contem conosco. Muito obrigado a todos e a todas. E vamos lá, fora Bolsonaro, fora Dória. Fora Dória fica CDHU. E fica TESP. Fora Dória fica CDHU. Fora Dória. Obrigada, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos, gente. Obrigado, hein? Boa noite. E leva o Bruno Covas junto com eles. E vai embora Bruno Covas também, viu?